Olá galera, estou aqui de volta no canal da História para que a gente estude mais história agora, né? Nesse período de quarentena. Então, venham comigo, né? Porque o assunto hoje é sobre o Holocausto. O Holocausto aconteceu no continente da Europa durante o período da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente de 1939 a 1945. A Europa, nessa época, nesse período aí, que foi a Segunda Guerra Mundial, foi dominada quase como um todo pela Alemanha. Era o período em que os nazistas governavam a Alemanha. O seu líder, chefe de Estado, era Adolf Hitler. Bom, para entendermos o Holocausto, que foi o extermínio de seres humanos de várias etnias, sendo que a etnia que mais sofreu com esse extermínio foram os judeus, pois foram 6 milhões de judeus exterminados em campos de concentração, sendo que o pior campo de extermínio era Auschwitz, que ficava na Polônia. Os nazistas chegaram ao poder na Alemanha através de eleição em 1933. O modelo de governo era parlamentarista. Ali, os nazistas, conseguiram uma votação expressiva, mas ainda não tinham a maioria no Congresso, no parlamento. Mas o que aconteceu? Se aliaram com outros partidos de direita e conseguiram essa maioria. Como eles estavam ali com o discurso de reerguer a Alemanha, eram contra a ascensão do comunismo, eles tinham um discurso pela moralidade, pela família, e existia uma crise muito grande que estava afetando o mundo todo, principalmente ali a Europa, com a crise de 29, que afetou a Bolsa de Valores de Nova York. E essa crise foi pior ainda para a Alemanha, porque a Alemanha estava pagando dívidas pela sua derrota. Ela perdeu na Primeira Guerra Mundial e estava pagando dívidas, indenizações para os países vencedores da Primeira Guerra. Então, nessas dívidas, indenizações, perda de território, a Alemanha entrou numa crise profunda. Imagina, a inflação chegou a 1000%. Foi nesse cenário que surgiu o partido de extrema-direita, muito bem falado pelo meu colega, professor Luiz Moura, que já falou sobre nazismo e fascismo, sobre o que é nazismo e fascismo, como se chegou ao poder. Então eu vou focar aqui no Holocausto, que foi uma política de extermínio com criações de campos de concentração, sendo que o pior dele era Auschwitz. Os nazistas eram antissemitas. Antissemitismo significa discriminação contra os judeus. O preconceito contra os judeus não nasceu com os alemães, Deixar bem claro isso. Ele já vem de um período lá da Idade Média. Como os judeus não eram cristãos, eles eram discriminados. Sempre que acontecia algo de ruim, como uma seca ou uma peste, eles botavam a culpa nos judeus. Os fascistas, então, eram antissemitas, mas não foram eles que inventaram o antissemitismo. Os nazistas, falavam que os judeus ricos só pensavam em dinheiro, eram gananciosos. Mas mentira, porque Karl Marx e Leon Trotsky, Engels também, eles eram inimigos do capitalismo, eles eram comunistas. Então isso desfaz o que os nazistas falavam, que os judeus só pensavam em dinheiro. Os judeus tiveram contribuições fundamentais na cultura humana. Freud, Einstein, contribuíram muito para a cultura humana. Então o preconceito
Esse preconceito contra judeus, que já acontecia lá em Portugal e na Espanha, que os judeus eram queimados na fogueira da Inquisição, chamados de bruxas, as mulheres eram chamadas até de bruxas, tá? Na Rússia czarista, antes da Revolução Russa, né, os judeus até eram linchados, mas foi na Alemanha nazista que os judeus mais sofreram. Parece que quando se fala no Holocausto, parece que está se falando de filme de terror, mas é a mais dura realidade. Foram 6 milhões de judeus mortos, fora outras etnias, como os eslavos, os russos, os ciganos também, poloneses que também foram exterminados. Sem falar a questão de gênero, né? Temos aí a questão dos homossexuais, que também foram exterminados. Deficientes físicos, mentais, também foram eliminados. Comunistas, pessoas que pensavam diferente. Muitos padres também foram levados ao extermínio. A religião Testemunha de Jeová também foi vítima da política nazista e foram exterminados em campos de concentração. Campos de concentração eram grandes galpões enormes. Ali eles faziam trabalhos forçados. Eram obrigados a todo tipo de coisas. Muitos desses galpões eram feitos para extermínio, para matar centenas de pessoas ao mesmo tempo. Para isso era usado o gás venenoso Ciclone B. Esse gás era colocado, as pessoas morriam asfixiadas. Em poucos minutos, centenas de milhares de pessoas eram mortas. As pessoas mortas colocadas em fornos para ser cremadas. Também havia experiência com seres humanos. Dr. Mengele era um médico bem conhecido do campo de concentração de Auschwitz. Ele fazia a experiência tanto com seres humanos adultos como crianças. Com crianças, ele até arrancava os órgãos dos bebês, amputava órgãos de bebê, arrancava, tirava olhos, tudo em experiências. Uma dessas experiências era para ver se poderia transformar aqueles que fossem mais parecidos com a tal raça ariana, transformar ele em loiros de olhos claros, com nariz fino. Um absurdo. Um absurdo. O sonho de Hitler e de seus comparsas, dos demais nazistas, era fazer a raça ariana. A raça ariana seria uma raça de brancos, loiros, olhos claros. Para isso, eles queriam dominar o leste europeu, criar colônias dentro do leste europeu, e a ideia de dominar o mundo e implantar, então, o sonho deixado bem claro no livro do Hitler, Mein Kampf, Minha Vida e Minha Luta, que era a raça ariana dominar o mundo. Raça ariana só existia mesmo na cabeça de Hitler, porque já foi provado cientificamente que somos todos iguais. Inclusive, a origem da humanidade foi provado que se iniciou na África. Mas essa ignorância tomou conta da Alemanha em pleno século XX, por ocasião de todo um ódio que foi criado contra comunistas, contra os estrangeiros. E muitos que eram alemão, que nem sabiam até que eram judeus, deixaram de ser alemão, porque foi considerado raça inferior. Então, muitas famílias foram separadas, vizinhos começaram a odiar seus vizinhos foram separados. E essas pessoas eram mandadas a esses campos de concentração, onde famílias eram exterminadas, numa crueldade imensa. A política de solução final foi uma política implementada por Heydrich e Himmler, que visava o extermínio dos judeus da Europa. A solução final foi o nome dado pelos partidos nazistas na política de genocídio, cometida principalmente contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi implantada em 1941. A ordem de Hitler para a execução da solução final foi transferida por Hermann Göring, em julho de 1941. Os judeus ricos tiveram seus bens tomados. Os judeus pobres perderam seus empregos,
foram obrigados a pregar uma estrela amarela de pano em suas roupas. Os arianos que tivessem relações com os judeus seriam punidos e humilhados. Tudo isso aconteceu no período em que Hitler tomou o poder, de 1933 a 1945. Se intensificou com a política da solução final, que foi criada em 1941. Perto de terminar a guerra, a Alemanha, sentindo que perderia a guerra, para tentar apagar as provas, ela intensificou o extermínio de seres humanos, extermínio em massa. Mas, como o avanço russo era muito rápido, eles não conseguiram apagar provas. Muitas provas, né? Graças a essas provas, que foram câmeras de filmagem, fotografias, as vítimas do Holocausto, né, aqueles que sobreviveram, puderam relatar esse terror. Esse conteúdo é um conteúdo realmente pesado da história, mas o Holocausto existiu aí no século XX. Precisamos ter cuidado com os discursos fascistas que estão ressurgindo aí no mundo. O Holocausto tem que ser lembrado para que nunca mais se repita. Espero que tenham gostado da minha aula e que possam aí estar se inscrevendo no nosso canal.